Axé pra quem é de axé. Axé. Pra chegar bem vilão. Assim sim. Independente da sua fé. Música é nossa religião. Axé pra quem é de axé. Pra chegar bem vilão. Independente da sua fé. Música é nossa religião. Ok. Então, pessoal, eu estou aqui hoje com o Fabrício. O Fabrício é pesquisador, professor de história, meu colega. E aí, Fabrício? Beleza? Meu colega no mestrado. E por que eu estou trazendo o Fabrício hoje para esse bate-papo aqui no escritório, né? E aí o Fabrício trouxe o assunto do racismo dentro do futebol. Porque, obviamente, eu sou negro, né? Outro porque sou ex-jogador de futebol, sou ex-atleta, né? E o terceiro porque eu acho que esse assunto, cara, o contexto desse assunto, ele envolve tanta coisa, inclusive a educação. Qual foi o teu interesse em trazer esse assunto para uma dissertação de mestrado? Então, em 2014, trabalhando em um projeto de educação onde tinha como prisma a discussão dos direitos humanos, né, como a base para a discussão, trabalhávamos muito com as questões étnico-raciais, com as questões das minorias, etc. e tal. E então a gente acabou pensando no futebol, mas não sabia como, até que chegamos, né, à ideia de trabalhar com a questão do racismo. Pensando nessa questão clubística e grenalizada do futebol em Porto Alegre, que era algo por uma disciplina, um simples trabalho, começou a pegar uma forma, né, e em 2017, quando me graduei em História pela Universidade Fevale, eu utilizei esse tema na minha monografia, que se chama Liga Nacional do Futebol Porto-Alegrense. Como pensar o negro no futebol hoje? Então surgiu a ideia de se trabalhar com a questão do árbitro do futebol. Porque lá em 2014, quando eu comecei, o Márcio Chagas apareceu na televisão, não se destacando pelo ótimo árbitro que era na época, aspirante à FIFA. Perfeito. Mas como um sujeito que abandona a carreira pelos atos de racismo sofrido em Bento Gonçalves naquele fatídico acontecimento em março de 2014. E assim, Fabrício, muita dificuldade, cara, assim, tu encontrou muita resistência. Como é que tu enxerga hoje, assim, que tu já tá, digamos assim, num nível mais avançado, né? Desde que tu começou lá na graduação. Mas tu encontrou muita resistência para falar sobre esse assunto, e principalmente por ser branco? Que a gente não precisa ser negro para combater o racismo, como também a gente não precisa ser gay para defender a questão do discurso contra a homofobia, contra a questão da xenofobia, que hoje cresce muito no Brasil com a chegada, né, principalmente senegalesa, haitianos, agora o caso dos venezuelanos também. Então a gente vê que esse preconceito racial, que a discriminação, ela é sutil na nossa sociedade. Porque a gente não tem um museu para discutir a ditadura, por exemplo. A gente não tem um museu para discutir a questão do racismo e a história negra no Brasil. A história da construção do afro-brasileiro. O que muitas vezes vai causando nessas pessoas negras uma sensação de falta de alicerce, né? Tu olha para um lado, tu não enxerga as tuas bases, tu olha para o outro, tu não enxerga as tuas referências, e tu não sabe por que isso acontece, né? Eu chamo do pertencimento social do sujeito. Tu tem pertencimento social, tu olha para o lado, tu tem um colega negro em ascensão naquele espaço, ou não tem? Que é o caso que o Márcio Chagas discute muito bem. Eu olho para o lado e não tenho ninguém para me proteger. E hoje eu estou dando minha cara a tapa, nas palavras dele, porque eu tenho meus filhos. E eu não quero que eles passem por isso. Eu tenho acompanhado o trabalho dele, um trabalho muito interessante, de muita coragem, inclusive, né? Eu trouxe à tona esse assunto, né, da minha infância, né, de como os meus pais me prepararam para enfrentar, né, esse racismo velado que a gente tem hoje na sociedade brasileira. E eu gostaria que a criança que esteja lá hoje numa área conflagrada, enfim e tal, que ele possa olhar para o futuro dele e se enxergar um Lázaro Ramos, um Barack Obama, né? Ou um empresário, um Márcio Chagas,
enfim. O Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa, exatamente. E é disso que eu tô falando, sabe, cara? E por isso que me interessa muito esse teu trabalho, me interessa muito levar à tona esse trabalho e, de alguma forma, a penetrabilidade dele nas universidades, nos espaços corporativos, porque é algo diferente. E quando a gente coloca num país tomado pelo racismo em todos os seus âmbitos, na política, na sociedade como um todo, no cotidiano de trabalho, bota essa figura negra no espaço de poder, como que é a reação? Tá aí o caso, que é um dos nossos entrevistados que vai ser a base da nossa pesquisa, que é o Márcio Chagas, retomando a discussão. Que o caso dele foi para a mídia e ganhou uma proporção nacional, mas até então ele sofreu racismo em vários outros episódios da carreira dele, mas ele ainda não estava num processo de ascensão. Ali ele estava aspirante à FIFA, então a notoriedade do caso ganhou a mídia nacional. Teu trabalho me interessa muito, e eu aceitei teu convite, fiquei muito feliz por ele, porque a gente tem duas áreas distintas que o nosso curso nos permite aproximá-los. Exatamente. E como tu fala, o corporativismo, o funcionário negro na empresa até o cargo de chefia, como tu vai trabalhar com eles, Tu tem este problema, eu tenho um problema de pesquisa, tu tem um problema no teu trabalho, a gente tem que resolver esse problema, E nesse caso, falar sobre a representatividade é complexo, mas é cômodo ao mesmo tempo, porque eu estou falando do passado, com base historiográfica, com bibliografias, com muitos materiais que também eu tive que investigar, buscar em jornais, porque essa história se apagou. Sim. Então, nós temos essas nuances, nós temos a facilidade, mas ao mesmo tempo nós temos todo um garimpo e uma dificuldade que o historiador deve penetrar naquelas chagas, naquelas dores que ninguém quer lidar ou falar, para mostrar esse espaço de representatividade. Então a gente discute muito o racismo por esse viés, por esse caminho, de representatividade no passado, de dar essa visibilidade, representatividade ao negro, que lhe foi negada, isso é fato. São 300 anos de escravidão, é o último país a abolir a escravidão. E hoje a gente se reflete a isso, olhando para o século XXI, e aonde estão esses negros no espaço de pertencimento. Perfeito, e isso faz um link muito com a pesquisa que eu venho trabalhando, que é a representatividade dos negros no mercado de trabalho como um todo, especialmente ocupando cargos de gestão. Sim. Durante muitos anos, eu particularmente me vi só nesse mercado. Olhava para um lado, olhava para o outro e o Marcelo estava lá. Isso aconteceu na infância, no judô, isso aconteceu na natação, isso aconteceu na escola, Se pegar as fotos de escola, só tem eu lá. Isso acabou se refletindo no mercado de trabalho. E hoje eu sinto, com essa questão da diversidade em voga, eu sinto muita falta dessas representatividades e penso, como é que de alguma forma eu posso trabalhar isso com aqueles que estão lá na base hoje e que não se enxergam representados, porque a gente está muito acostumado a ver o negro em posições de destaque na música, no esporte. Quem construiu a nossa nação foram os negros, foi o povo negro, foram eles que construíram, foram vocês, foram teus ancestrais. Então cabe a mim, sendo branco, sendo qual for a minha etnia, defender isso, defender aos meus, ao povo afro-brasileiro. Isso é ser nacionalista, isso é ser brasileiro. Um fato acontecido em 1994, cara. A gente está falando de aulas de história e tudo mais, Eu, nas aulas de história, nunca me senti representado, de uma forma positiva, Quando a professora vinha lá falando sobre a escravidão e tal, eu falei, já vem coisa braba aí, E o pessoal já ficava me olhando, exatamente. Mas em 1994, cara, eu jogava futebol na base do Mogi Mirim, interior de São Paulo, próximo a Campinas ali. E eu lembro muito bem que eu estava concentrado para um jogo do final de semana em Araras. E eu estava escutando música no beliche lá da concentração e ouvi uma música, cara, que me tocou assim,
que foi O Homem na Estrada, o Racionais MCs. Eu tô deitado ali, já meio dorminhoco, tal, daqui a pouco toca aquela música e aquelas palavras assim, cara, soaram de uma forma muito forte, sabe? Repercutiram muito forte em mim. E ali eu pensei, tá aqui o meu professor de história, entende? E aí eu fui atrás daquelas letras, daqueles caras, quem eram os caras, e na época tinha um jornal em São Paulo chamado Notícias Populares, que era pior que o Diário Gaúcho aqui no Rio Grande do Sul, era só sangue e tiro e bala, e era coisa terrível assim, mas que trazia, né, de alguma forma ainda marginalizado, dentro desse jornal, alguns espaços de bandas de rap, dentre elas o Racionais MCs, que eu aprendi a gostar e que foi a bíblia e o professor de história de muitos jovens negros, tanto de áreas conflagradas como de classes mais abastadas no país, né? Então foi a partir dali, daquelas letras, que eu comecei a me ligar. Eu sempre gostei de leitura, né? Que eu comecei a me ligar e disse, não, existe uma outra história aí que não me foi contada, né? Uma história que me foi negada, e eu vou atrás disso. Seja forte, é nossa cara. Fazer a vida ser certa mais que a morte. Eu me refaço após cada passo.